TV Câmara, Campinas. Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso receber vocês aqui para a gente discutir essa questão tão importante que é a ameaça, né, e os desmonte na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, o impacto disso na sociedade, o impacto disso para as trabalhadoras e os trabalhadores dos Correios. E é com muita alegria que nós recebemos dois convidados muito especiais aqui para conversar um pouquinho com a gente, para discutir, apresentar um pouco a perspectiva, o contraponto a esse discurso dominante que vem fazendo apologia da privatização. Então, aqui do meu lado está o Luiz Aparecido de Moraes, o Biaia, que é coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Campinas e região. Obrigada, Biaia, pela presença. E o Rogério Ferreira Albini, que é diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a FENTECT. Obrigada, Rogério, pela presença. Eu vou só introduzir e depois eu passo a palavra para os nossos convidados para discutir aqui com a gente, apresentar o ponto de vista dos trabalhadores. Em primeiro lugar, para mim é uma satisfação enorme receber e discutir a questão dos Correios, porque eu tenho muitos amigos aqui, né? Pessoas que a gente se conhece há muito tempo, participei de várias greves, assembleias, e é uma felicidade muito grande. Então, além da importância política que isso tem, eu acredito que também tem uma questão afetiva muito grande, e gostaria de dizer que meu mandato como vereadora está à disposição dos trabalhadores. Eu acredito que o mandato tem que ser um instrumento de luta e está à disposição aí como mais uma ferramenta, um megafone da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras dos Correios. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar vocês, né, pela presença e pela possibilidade, saudar o sindicato, saudar a FENTECT pela possibilidade da gente realizar essa discussão. A ameaça da privatização é uma ameaça que não é nova. O discurso da privatização não é um discurso que é novo. Nós sabemos que já houveram várias tentativas da quebra do monopólio, que o processo de terceirização e privatização avança, muitas vezes a privatização branca, né, com a contratação de agências terceirizadas, com os famosos motes, com a desregulamentação, o ataque aos direitos. Isso é parte do processo de privatização. Mas talvez a gente esteja vendo aí um momento que não apenas os Correios, mas todas as empresas públicas estão passando por um processo de ataque extremamente acelerado. A partir, né, do governo Temer e a gestão do Guilherme Campos, nosso conterrâneo aqui de Campinas, como presidente da empresa dos Correios, nós vemos uma intensificação do discurso sobre a privatização. Isso está na fala do presidente, está na fala do ministro Kassab, do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, e vem justificando aí, falando de um rombo, falando dos problemas nas contas, que eu acredito que é uma questão que os trabalhadores, né, vão discutir, porque existe muito discurso e muita malandragem na forma como lida com o discurso para tentando convencer e desmoralizar os Correios frente à sociedade. Contudo, o Correio é uma das empresas mais antigas, né? A fundação é de 69, mas o serviço postal começa no Brasil em 1663, então são 350 anos de história, um total de 117 mil funcionários, 6.400 agências, que faz 30 milhões de encomendas por dia. Em 1.600 municípios, a única instituição que tem é o Correio. Então, em muitos municípios do nosso interior do Brasil, né, nesse território imenso, com a heterogeneidade que ele tem, em muitos municípios, a única instituição pública que existe é o Correio. E existe todo um debate que eu acredito que é importante levantar com as pessoas que estão nos assistindo. Esse programa vai ser transmitido na TV Câmara, nós estamos transmitindo também no Facebook, na página, que existe uma questão nos Correios, que é a questão o serviço postal
em qualquer país, é um serviço de uma relevância importantíssima para a sociedade. É um serviço estratégico que diz respeito à integração nacional, que diz respeito à soberania. E o Correio é considerado uma das empresas mais eficientes do mundo, inclusive pela UPO, que é a União Postal Universal? União Postal Universal, que, ligada à ONU, define, né, considera os Correios no Brasil como uma das empresas de postagem mais eficientes do mundo. E ela é uma das empresas mais bem avaliadas pela sociedade. E eu acredito que isso é importante, porque isso demonstra que, apesar de toda a campanha, todo o desmonte, toda a campanha de desmoralização, a sociedade ainda reconhece nos Correios, né, ainda vê a importância que é o serviço postal na vida das pessoas. E é interessante que, na verdade, existe um debate aí sobre a perda da lucratividade dos Correios, mas eu estava vendo uma pesquisa de um professor da Geografia da USP, que é o Igor Venceslau, e ele fez um levantamento que, na última década, a lucratividade do Correio variou de 6% a 9% ao ano. Então, o Correio tem sido uma das empresas mais lucrativas, uma das empresas públicas brasileiras mais lucrativas. Acontece que, a partir de 2013, começa uma crise econômica gigantesca, que atinge não apenas os Correios, mas atinge todas as empresas públicas e privadas, e isso, com certeza, vai impactar no Correio. E aí, por conta de uma questão conjuntural, se tenta mudar algo que é estratégico para a sociedade brasileira, que é o serviço postal. Então, isso é bastante questionável, até porque, e eu gostaria de ressaltar essa questão do ponto de vista estratégico, porque o Correio, na verdade, o fato de ser uma empresa pública e o fato de ter um monopólio hoje sobre a entrega das correspondências faz com que o critério de funcionamento dos Correios não seja o critério do mercado, simplesmente. Porque, se o critério for apenas do mercado, na grande maioria das cidadezinhas pequenininhas, em que você não tem grandes volumes de circulação, com certeza as empresas, a FedEx, a DHL, não vão querer atuar, porque a lucratividade não vai compensar. Então, o serviço postal ele não pode ficar refém apenas da lucratividade. E eu achei interessante que o professor Igor Venceslau trouxe exemplos do quanto é estratégico o serviço dos Correios para a sociedade como um todo. Por exemplo, no judiciário. O judiciário brasileiro utiliza a AR, o aviso de recebimento, como único meio de comunicação válida para as pessoas que estão sendo julgadas pelo judiciário. Quanto é importante isso, né? Isso ser do patrimônio público. Que o Correio, inclusive, ele é o braço do Estado, o braço logístico do Estado, em vários programas de políticas públicas. Por exemplo, campanhas de vacinação, campanhas públicas de saúde, né, que quer dizer, para as vacinas chegarem no Brasil inteiro, no prazo, garantir a chegada. O quanto isso é importante para a sociedade. O quanto é importante para a sociedade, por exemplo, o Correio fazer distribuição de livros didáticos. Isso é importante na unificação das políticas públicas, por exemplo, da educação, entrega do Enem. No sistema eleitoral, o Correio que faz toda a logística das eleições, né? Então, o quanto a permanência do Correio público, ele é fundamental para a sociedade como um todo, ele é fundamental para garantir um direito, que é o direito da universalidade do direito postal, que é o direito que todo mundo deve ter de entrar em contato com o mundo, por meio da correspondência. Isso é uma questão estratégica, isso é só uma empresa pública que pode garantir. Nós estamos aqui, estamos dispostos a fazer a luta do lado de vocês. Quando eu recebi, inclusive o Manuel, que está aqui, me fez a denúncia de que o Correio da agência do Padre Anchieta iria ser fechada, nós fizemos uma intervenção na tribuna, encaminhamos uma moção para a empresa, inclusive com cópia para a federação e para o sindicato, protestamos contra o fechamento na Vila Padre Anchieta, que ia impactar a vida dos moradores ali, e nós tivemos uma resposta positiva no sentido do adiamento do fechamento daquela agência. É lógico que é uma vitória parcial, mas que nós estamos dispostos
a fazer esse tipo de ação, e estamos à disposição para a gente travar as lutas em defesa dos Correios, que é um patrimônio das trabalhadoras e dos trabalhadores, mas é, sobretudo, um patrimônio da sociedade brasileira. Feitas essas considerações, eu gostaria de passar, então, a palavra. Vocês têm alguma ordem de preferência? Quem fala primeiro? Posso fazer uma introdução? Pode sim. Então, eu te aviso com 15 minutos, pode ser? 15, 20 minutos. Obrigada. Bom, primeiro agradecer à vereadora, né, pela iniciativa, porque esse debate é um debate fundamental. É óbvio que nós, trabalhadores dos Correios, temos interesse, mas é fundamental para a sociedade. Eu acho pensar um pouco qual país a gente quer, e passa por pensar várias instituições, pensar várias empresas, pensar os Correios. Então, isso quero agradecer e dizer que isso é fundamental. É pensar qual Estado a gente quer. No momento onde o Estado é atacado, onde o Estado hoje está sendo rasgado, dilacerado, e se bobear, eles vão privatizar tudo nesse país que restou, né? Passamos na década de 90, o primeiro momento de privatização, né? Pesado no governo de Fernando Henrique Cardoso, né? E agora volta esse debate com bastante força nesse Congresso reacionário, e o governo Temer encara isso, nesse momento, de uma forma... aliás, eu digo o seguinte, de duas formas. Primeiro, o governo, se você pega o presidente dos Correios, o Kassab, eles dizem que são contra a privatização. Mas uma coisa é você falar que você é contra a privatização, outra coisa é o que você está fazendo efetivamente. Percebe? Porque não adianta eu falar, olha, eu sou contra a privatização, mas eu fecho a agência. Eu sou contra a privatização, mas eu demito. E aí, olha a gravidade. Saiu mais 7 mil, a senhora falou 117 mil, hoje já temos 110 mil trabalhadores. O último pedido levou mais 7 mil trabalhadores. Quer dizer, como é que eu faço uma empresa que precisa ser dinamizada, que precisa de carteiros, que precisa de atendente, que precisa de OTT, como é que eu faço isso se eu começo a demitir, tirar, não tem contratação, não tem concurso? Então percebe que o discurso diz assim, não, nós somos contra a privatização. Mas tudo que o governo faz é levando os Correios à privatização. E falar da nossa empresa, eu estava falando para o vereador, é um prazer muito grande. Estamos falando de uma empresa que nasce junto com o Brasil. Né? Nasce junto com o Brasil, nasce lá com os Correios MOR, né? Nasce na reestruturação do Correio. E eu falo para os meus amigos, eles perguntam para mim, olha, o que vai acontecer com o Correio? Eu falo, olha, se depender da gente, não vai acontecer nada. E nós temos uma raiz muito forte com esse país. Né? Nós temos que lembrar de 354 anos, onde nós já passamos pelo Império Português. Nós passamos aqui, né? Pelo processo da República, nós passamos pela independência pela República, nós passamos pela ditadura Vargas, olha quanta história, ditadura militar, nós passamos por isso e nós vamos passar sim, se a gente abrir a boca e gritar. Percebe? Eu acho que o parlamento é essa casa e é isso que ele tem que cumprir o papel de levar à sociedade o que está acontecendo. Os Correios é importante sim. E dentro do Congresso Nacional, eu vou dizer aos senhores, por mais que aquele Congresso é um Congresso que hoje está atacando o direito trabalhista, atacando o petróleo, atacando uma série de coisas, mesmo aqueles deputados mais de direita que privatizam, ficam com receio de falar do Correio. Não, mas o Correio tem que ser diferente. Eu digo, por que tem que ser diferente? Porque aqueles deputados também dependem do voto das pequenas cidades. E eles sabem muito bem disso, dito aqui pela vereadora, que nos municípios pequenos só tem Correio. É óbvio que nós estamos aqui numa grande cidade, né, numa região metropolitana rica, né, uma das mais ricas do país, né, onde produz a maior riqueza dos Correios. Mas nós temos que pensar que esse Brasil é de uma dimensão tão grande, tão complexa, que não dá para você pensar numa privatização sem impactar as comunidades pequenas. E os deputados ficam assim, olha, eles sempre não falam de privatização claramente para a gente, não. Mas o que a gente vê? Que o governo vai inviabilizando os Correios, passo a passo, a forma de levar os Correios para a privatização. Isso que a gente está vendo. Então, assim, primeiro eu quero dizer que é uma empresa que tem toda essa tradição do território nacional. Os Correios nascem com a cláusula do monopólio postal. O Correio é um dos primeiros signatários da UPU, né? E nasce junto na nossa primeira Constituição, nasce já os Correios com monopólio postal e com a obrigatoriedade da universalização dos Correios. Né? Digo isso porque
Correio é fundamental, em todas as Constituições foram reeditada a cláusula que é direito do cidadão receber sua correspondência. É direito do cidadão ter acesso a serviço de Correios. Né? E quando a gente fala Correios, muita gente fala, ah, não, mas hoje tem o computador, olha, isso aqui está tirando o trabalho dos Correios e tal. Mas isso não é real. Em muitas comunidades nesse país não tem água potável, não tem energia elétrica, quiçá vai ter sinal de celular. Quiçá vai ter sinal de celular. E você não entrega pacote por celular. Ainda não, né? Estão dizendo que vai ter drone. Imagina o drone passando, BI, em cima das comunidades. Vai ser legal pra caramba, né? Os pacotinhos passando de drone, vai ser legal, né? Os drones vai passar. Olha, vai ser aquela organização dos drones, né? É muita viagem na maionese. É muita viagem na maionese. Tem que respeitar um pouquinho mais o trabalho que esses trabalhadores fazem, porque são fundamentais para a integração nacional. A vereadora falou muito bem, o livro didático. Quem é que entrega o livro didático em todo esse país? Se não é os Correios. Não é, não tem outra saída. Vai ver quem é que pega os barcos para atravessar o rio Amazonas para levar para o interior do Amazonas. Quem é que leva nas comunidades pequenas, onde não dá lucro? Não dá lucro. Quem faz isso é os Correios. E os Correios aproveitam o momento. Bom, presidente. Tudo bem, presidente? Eu agradeço a presença do senhor Guilherme Campos, presidente nacional dos Correios, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e convido o presidente aqui para a mesa, para compor a mesa junto com a gente, por gentileza. Obrigada. Pode dar prosseguimento, Rogério. E aí eu falo que não é possível pensar um país que não haja a dinamização dos Correios. Agora, mais que isso, não é possível falar, olha, o Correio é importante, está na Constituição Federal, é um artigo fundamental da Constituição Federal, é importante para o Brasil, porque todo mundo diz isso. Agora, qual é a ação prática que o governo faz para manter os Correios públicos? Nós estamos lá, desde o início da década de 90, nós sobrevivemos com o nosso próprio dinheiro, da nossa receita da nossa própria empresa. Nós não temos dinheiro do governo federal. O governo federal, através da Constituição, é obrigatório fornecer serviço de correio a todas as comunidades, mas nós estamos sobrevivendo com o nosso próprio dinheiro. E aí, vereador, eu vou dizer uma coisa. Nós tivemos um processo muito ruim nos últimos anos, que é um processo de quê? De retirar recursos da nossa empresa. Vamos imaginar o que aconteceu no final de 2014, onde o Correio, no seu déficit, o governo, no seu déficit primário, fez uma manobra e retirou recurso de dentro das reservas dos Correios. Dificuldade, todo mundo passa. Dificuldade toda empresa passa. Mas aquele dinheiro que nós tínhamos em caixa para passar por esse mau momento foi retirado pelo governo federal para fazer superávit primário. É isso que aconteceu. Aconteceu uma série de descasos que foi levando a nossa empresa à situação. Agora eu digo uma coisa e reforço. O que a empresa está passando hoje não é muito diferente do que outras empresas privadas estão passando. E aí, presidente, com todo o respeito que eu lhe tenho, diga ao senhor, às vezes as reportagens que o senhor fala dos Correios é muito ruim. Eu vi uma reportagem do Paulo Rabelo, que é do BNDES, naquele jornalista que é da Jovem Pan falando mal do BNDES. E o Paulo Rabelo falou, peraí, não é assim. E fez uma defesa brilhante do BNDES. E eu falei, olha, não é assim para o jornalista da Jovem Pan. E a gente tem que falar bem dos nossos Correios. Entendeu? Porque se a gente não fala, se a gente não defende os nossos Correios, o que há de acontecer? Se o nosso próprio presidente vem e fala, olha, o Correio está assim, o Correio está ruim, nós estamos espantando a nossa própria clientela. Nós estamos espantando ainda o que há de defesa dos Correios. E aí eu digo a todos os presentes, o que está acontecendo nos Correios hoje é que precisa de discutir. E aí eu conversei com a vereadora. O governo precisa investir nos Correios. Não é possível que o governo federal, que tem a responsabilidade
de fazer a universalização do serviço postal, não se utilize como prioridade os Correios. Utiliza serviço da UPS, da DHL, de outras empresas privadas e não utiliza o Correio. Como pode, gente? Fica pensando como é que os ministérios não utilizam os Correios. Então, essa discussão eu fiz aqui com a vereadora e ela vai fazer esse debate, que o município também debata priorizar os Correios como agente de logística. Utilize os Correios como agente de logística, porque não dá para os municípios que são beneficiados pelos Correios, nesse momento, que são beneficiados pelos Correios, que tem a presença dos Correios, que vai nas comunidades, onde muitas empresas, sabem onde são as comunidades perigosas. As empresas privadas sabem onde lá é perigoso. E ela não vai, não. Ela não entrega pacote na comunidade perigosa, não. Mas os Correios estão lá. Os Correios estão lá cumprindo sua função. E aí, meus amigos, o que eu digo, esse Correio que está cumprindo a função de integração, essa função de serviço de logística, essa função social essencial, não é abarcada pelo próprio governo, que de vez de utilizar prioritariamente o serviço dos Correios para a logística, contrata outras empresas, contrata empresas privadas, onde o seu lucro vai para um capitalista qualquer. O lucro dos Correios reverte para o caixa do governo federal. O lucro do Correio reverte para as benfeitorias dentro da nossa empresa. E por falar em benfeitoria, não é possível nossa empresa passar sem contratar trabalhadores na base. Falta trabalhadores na base, falta concurso público, nós precisamos. A empresa hoje está com um déficit enorme de trabalhadores na sua base. E isso tem acarretado, sim, dificuldades da prestação de serviço com excelência. Os Correios hoje ainda faz o milagre de manter o seu trabalho. Faz um milagre, senhores trabalhadores aqui, faz o milagre de manter esse trabalho. Porque, na verdade, o que acontece é que, pela falta de funcionário, se não fosse o compromisso dos trabalhadores, essa empresa já tinha entrado num apagão postal. E se não entrou ainda, é porque os trabalhadores têm se desdobrado. Mas não é possível continuar assim. Nós queremos voltar a ter um serviço mais que de excelência, né? Eu me lembro muito bem, na década de 90, quando eu entrei no Correio, era a crise do governo Collor também. Né? Nós estávamos num setor muito ruim, salários muito baixos, mas era tão gostoso a população nos elogiando, falando, o trabalho que vocês prestam é legal, tal. E hoje, não que elas nos condenem, mas nós poderíamos estar fazendo muito melhor para essa população, que merece um serviço de qualidade, que merece um serviço de respeito. Então, nesse sentido, eu acho que esse tipo de debate na Câmara Municipal é importante. Por quê? Porque coloca e abre o debate de qual correio nós queremos. Qual a importância de ter um correio público? Eu não quero ser repetitiva, a vereadora falou bem claro. Nenhum capitalista vai no interior onde não dá lucro. O objetivo do capital é maximizar o lucro. Se não tiver maximização de lucro, não tem prestação de serviço. Então, nesse sentido, por mais que a gente ouça, na década de 90 a gente ouvia que o computador e o e-mail ia acabar com o correio, que aqui o smartphone vai acabar com o correio, mas integrar o Brasil de norte a sul desse país, de forma física, com pacotes e encomenda, é só os Correios, essa empresa que tem 354 anos. E que, se depender de nós, trabalhadores, viverá muito mais anos, pública e de qualidade. Quero agradecer, nesse primeiro momento, vereadora, e dizer que é um privilégio a gente estar debatendo os Correios aqui na Câmara Municipal de Campinas. Obrigado. Obrigada, Rogério. Eu vou passar a palavra, então, agora para o Biaia, e logo depois eu passo a palavra para o senhor Guilherme Campos. E eu gostaria de saudar esse momento, porque eu acho que é um momento muito importante da gente debater as visões, da gente fazer esse debate democrático com a sociedade e discutir as visões. E é o momento de apresentar aí, né, para a administração dos Correios, reivindicações, né, que os trabalhadores estão levantando. Então, vou passar para o Biaia. 15 minutinhos eu te aviso, pode ser? Boa noite. Eu gostaria de começar saudando a vereadora Nana. Posso chamar de Nana, né, Nana? Pelos anos de luta, de camaradagem, que estamos juntos aí, sempre nas Assembleias dos Trabalhadores, apoiando a luta dos trabalhadores dos Correios. Quero saudar aqui o companheiro Rogério Bini, diretor da Federação. Saudar aqui o Guilherme Campos, presidente dos Correios. E saudar aqui os companheiros e as companheiras de luta, de batalha do dia a dia,
que, apesar dos pesares, não temos deixado a peteca cair dentro dessa empresa. E a população e os presentes, né, que estão nos ouvindo e assistindo através da TV Câmara e também das redes sociais. Bom, o Bini falou um pouquinho, né, no geral, dos Correios, né, um pouquinho do que é a história dos Correios, e eu quero me atentar e me pegar no dia a dia dos trabalhadores, aqui na base, né, como nós estamos em Campinas, discutir um pouquinho o que essa política, né, de desmonte tem afetado os trabalhadores e a população dessa cidade. Nós, vereadora, nós temos procurado várias câmaras municipais da região e feito esse debate, ocupando a tribuna pública e fazendo a denúncia do que nós estamos vivendo no dia a dia, né? E o desmonte que nós estamos sofrendo, porque nós só temos a Casa do Povo e não temos o mesmo espaço, infelizmente, que o presidente Guilherme Campos tem na mídia para colocar o nosso ponto de vista. Então, nós temos procurado a Casa do Povo e, na Casa do Povo, debater a nossa visão e expor o que está acontecendo. E eu digo isso por quê? Porque o Rogério foi feliz. O presidente, a todo momento que ele vai para a mídia, ele vai para colocar o pior dos mundos dentro dos Correios. E, quando ele faz isso, ele ataca os trabalhadores. Toda a culpa, parece que de todas as mazelas que aconteceram dentro da empresa, parece que fomos nós, trabalhadores, os culpados. E não fomos. Na verdade, foram os políticos que passaram por aqui, que passaram pela nossa empresa, que tomaram decisões que não foram debatidas com os trabalhadores. E nós temos que registrar isso para a população. Tem uma entrevista do presidente Guilherme Campos, que ele fala que o problema dos Correios é o autoabstencionismo dentro da empresa. E é verdade quando ele fala isso, mas ele não fala a causa. E a impressão que dá é que os trabalhadores são os vagabundos. Mas ele não vai para a mídia e não fala que, desde 2011, não se abre concurso na empresa. Mas que, desse mesmo período de lá para cá, foram abertos, todos os anos, um PDI, um pedido de demissão incentivada, voluntária, para colocar uma massa de trabalhador para fora. Coloca-se uma massa de trabalhador nas ruas e não abre concurso público colocando ninguém no lugar. E isso acaba acontecendo o quê? Sobrecarregando quem ficou na empresa. Nós que estamos na empresa hoje, estamos trabalhando por 3, por 4, e ventila-se que o presidente vai abrir mais um novo PDI. O presidente, agora, no meio do ano, cancelou as férias dos trabalhadores. Os trabalhadores que já estão trabalhando por 3, por 4, por 10, agora estão sem férias. E isso vai adoecer ainda mais os trabalhadores. E aí, o presidente, não feliz com isso, vai mexer no nosso benefício, colocar mensalidade para os trabalhadores. Eu estou falando isso, estou debatendo isso, porque nós estamos no momento de campanha salarial. E é engraçado esses momentos, porque esses momentos começam, inclusive, Rogério, a vazar estudos do que se pretende fazer. E quando você olha lá, é só atacando o direito dos trabalhadores. Eu me lembro, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, quando o Guilherme Campos chegou na nossa empresa, ele reuniu todos os presidentes de sindicatos, coordenadores, secretários-gerais dos sindicatos em Brasília para se apresentar. E quando ele fez isso, ele se apresentou e falando que encontrou uma empresa num estado calamitoso, que isso aqui estava quebrado, que os trabalhadores queriam ter que tomar medidas que ia desagradar, que nós íamos ter que cortar na própria carne, certo? E aquilo que todos os presidentes que passaram antes dele também vinham dizendo. Inclusive o anterior a ele, que cortou 30%, né, rebaixou 30% do salário dele, dos 8 vice-presidentes, e quando o Guilherme chegou, esse valor foi reconduzido ao salário. Mas, quando passou a palavra para os dirigentes sindicais, na minha palavra, eu dizia para o Guilherme Campos que os trabalhadores, né, que nós estamos ouvindo há muito tempo falar essa questão do rombo dentro da empresa, e aí nós sabemos algumas manobras contábeis que existem para isso, né, Rogério? Que isso vem desde 2011, quando se mudou o perfil da empresa, o estatuto da empresa, a maneira contábil que se faz isso hoje, e é por isso que tem esse rombo, né? Mas que se você for fazer a matemática simples, não é isso. Mas todos eles vieram com esse discurso. E eu falava para o Guilherme que era difícil nós, trabalhadores, termos esse sentimento, porque nós estamos no dia a dia. Nós fazemos o trabalho final
E como que você vai falar para um carteiro que estava tropeçando dentro de encomendas, de cartas, né, no CES, abarrotado, CES, que não tem dinheiro? Como que alguém consegue falar que uma empresa como o Correio está falido? Né? E essa é uma pergunta que é feita em vários lugares, quando o setor que cresce hoje aí encomenda e tudo mais, aí você fala, diminui a carta, mas estamos com carteiros aqui. Diminuiu a carta, mas nós estamos trabalhando que nem um camelo por conta dos xing-lings que estão dentro do CDD hoje. E eu falava que isso é uma dificuldade para nós entendermos isso. E que, na verdade, o que os trabalhadores só queriam dessa empresa é respeito. Que viesse as contratações, que viesse uma política de recursos humanos que valorizasse os trabalhadores. É só isso que nós queríamos. E que a área de operação tem tratado os trabalhadores como inimigo. E nós pedimos que a empresa, né, mudasse essa postura, porque nós entendemos que tem problema, não podemos negar que existe uma crise. Mas é como o companheiro Bini falou, eu não vejo o presidente nem nenhuma outra empresa ir para a mídia e falar mal da empresa que ele preside. De expor, se é que existem os pontos fracos, para que os nossos adversários, nossos concorrentes vejam e usem isso contra a gente. Eu vi uma propaganda aí, falou assim, você não se preocupe com o SEDEX, né, porque tal empresa chegou para resolver o seu problema. É isso que a concorrente está fazendo hoje. Porque o nosso presidente está indo lá e falar que está caindo, que a empresa está mal das pernas, que a culpa se atrasa as correspondências é porque existe um alto abstencionismo dentro da empresa. O nosso presidente não tem nos ajudado. Pelo contrário, o nosso presidente tem nos deixado em más situações no trabalho final, com a população. E aí, né, como o Bini tocou um pouquinho, eu não podia deixar, uma vez que o presidente está aqui presente, de não tocar nesse assunto, vereadora. Porque isso tem piorado e isso agrava o nosso trabalho final junto com a população. Agora, nós temos que registrar aqui que a postura que a empresa vem tendo hoje, e aqui está o Fora Guilherme, mas não é o Fora Guilherme a pessoa, é o que ele representa hoje na política que está sendo aplicada na empresa. Porque podia ser o Fora José, podia ser o Fora João, mas quem está no momento aplicando uma política que está arrebentando com os trabalhadores é o Guilherme Campos, é o Kassab, é o Temer. E nós não podemos deixar de falar isso. E as decisões que estão tomando, Nana, são decisões que vão afetar a vida dos trabalhadores lá no final. E quando os trabalhadores da região do Ouro Verde, por exemplo, reclamam dos atrasos de correspondência, é pela política direta da direção da empresa, que não contrata e que vai para o CDD, que apontava que precisava de 15 carteiros, faz um novo SD e diz que não precisa mais de 15 carteiros e tira mais 6 distritos. Onde está a política de recursos humanos que valoriza os trabalhadores? É uma política de arrebentar ainda mais os trabalhadores. E aí, presidente, não é eu que estou falando. Está aqui os trabalhadores que podem confirmar o que nós estamos dizendo aqui. Isso não é um discurso de um sindicalista. Isso é um discurso de quem tem passado na base e vendo que os trabalhadores estão sofrendo no dia a dia. Então, nós não podemos deixar de registrar isso aqui. E aí, eu quero, aqui, até para voltar aqui, mas eu quero falar, e naquela conversa, eu dizia para o Guilherme Campos, nós, para dar boa-vinda para o senhor, nós queremos saber qual que é a sua posição. Porque se for uma posição que apoia a privatização, o senhor não é o nosso aliado e não terá os trabalhadores como amigo. E naquela ocasião ele falou que não dependia dele e dependia do Temer. E depois disso saiu uma entrevista do Kassab falando que, dependendo da situação, vai privatizar. Depois Sercua falando que não vai privatizar. O Temer fala que não vai privatizar, mas se for privatizar, o Correio é um dos mais fáceis que tem para privatizar hoje. É uma verdade, pela mudança que fizeram no Estatuto. Mas a verdade é uma só, que o discurso não condiz com a prática. O companheiro Bini tem razão, não adianta falar que nós somos contra a privatização, como o Guilherme Campos tem feito, como o Kassab faz, sendo que, na prática, a política que tem se aplicado é outra. A política que tem se aplicado dentro dos Correios é de desmonte, é de uma empresa enxuta, é de uma empresa que só visa o lucro. É o Correio perdendo o seu perfil de interligar as pessoas nos 4 cantos do país e do mundo. Essa empresa que não era para visar lucro, mas é o que nós estamos vendo hoje. E nós não podemos deixar de registrar isso. Então, assim, eu quero aqui falar, agora direcionando para a população, que está registrado aqui, que os trabalhadores não são os culpados pelos atrasos de correspondência.
Os trabalhadores não têm culpa nenhuma. O Guilherme Campos, quando tem ido para a CBN ou para qualquer outra mídia, dizer que o problema é do abstencionismo, ele fala uma meia-verdade. Existe, sim, um alto índice de trabalhadores afastados, mas que a empresa lesionou, que a empresa arrebentou, porque não contrata trabalhadores, e os que estão aqui estão trabalhando por 3, 4, 5, 10. E os que estão atualmente na ativa vão adoecer e vão se afastar também. Porque o que falta na nossa empresa é uma política que valoriza os trabalhadores, é uma política de recurso humano, é uma política deliberada para privatizar os Correios. Se não privatizar, no mínimo terceirizar vários setores, como eles querem fazer no setor de encomendas. Como eles querem fechar, Nana, as agências. Só que você fecha uma agência aqui, abre uma outra CF ali. Então, nós temos que ser sinceros no debate qual que é a política que nós queremos aqui, que não é privatização. Se isso não é privatização, o que é? Então, nós estamos aqui, eu só quero fechar minha fala aqui, registrando para toda a população que vocês estão sendo penalizados, sim, que hoje, o que o Correio comete com vocês é que não estou fazendo a política de denegrir a nossa empresa, não, como o presidente faz, mas vocês estão sendo lesados na questão da Constituição, que vocês deveriam ter a entrega de carta dia a dia na sua porta e não tem. Porque a empresa vem com uma política de entregas alternadas. E as entregas alternadas não funcionam porque quando você começa a acumular suas correspondências, você vai ter setores e a mídia vai procurar o sindicato lá, querendo saber por que tem carta com 10 dias de atraso, com 15 dias de atrasos. Alguns setores com meses de atraso. E nós temos isso porque a empresa tem adotado uma política de desmonte, de não contratar e de arrebentar os trabalhadores que estão na ativa. E esses trabalhadores, mesmo na ativa, têm procurado fazer o seu melhor. Mas chega uma hora que não dá. Então, nós estamos nessa casa, Nana, pedindo aqui, nós estamos aqui com a voz rouca de tanto gritar, pedindo aqui que nos ajude a fazer esse debate nesta casa e com a sociedade. E nós voltamos aqui, Guilherme Campos, pedir para você, nós estamos rogando a você que você mude a postura e a política que tem sido conduzida nessa empresa. Que isso tem nos afetado de uma certa forma, que nós estamos adoecendo, não só fisicamente, mas psicologicamente também. Hoje, o nosso jurídico lá não seria, né, chega muita gente no jurídico, e quando você vê, a questão não é só jurídica. É mais psicológica do que jurídica. Pelo assédio, pelo massacre que nós estamos sofrendo no dia a dia. Pelos processos administrativos que estão se abrindo agora, estão abrindo de 1.900 bolinhas, estão abrindo processo administrativo. Para vocês terem uma ideia aqui dessa reunião, que eu estou falando que eu tive com vocês, com o presidente, no ano passado, me gerou um processo administrativo. Um processo administrativo porque nós estamos fazendo a defesa dos trabalhadores, porque nós falamos que a área de operação é uma área inimiga dos trabalhadores, e quem estava na época na área de operação se sentiu ofendido e pediu para abrir um processo administrativo e abriram. Eu quero falar aqui que nós continuamos reafirmando que o setor de operação trata os trabalhadores como inimigo. E não será um processo administrativo que irá calar a nossa boca. Aquilo que eu falei na reunião com o presidente, há um ano atrás, eu continuo afirmando aqui, Guilherme Campos. E falo na sua presença. E não vai ser nenhum processo administrativo que vai calar a voz do representante dos trabalhadores. Nós vamos denunciar em qualquer canto, nos 4 cantos, em qualquer fórum, onde for preciso. Que, além de acabar com os direitos dos trabalhadores, além de arrochar com os trabalhadores, ainda estão usando de uma prática antissindical para tentar nos calar. Mas nós não vamos nos calar de nenhum ataque que venha enquanto nós estivermos exercendo o nosso dever aqui de defender os trabalhadores, que é para isso que nós somos eleitos. Obrigado. Obrigada, Biaia. Eu vou passar a palavra, então, para o senhor Guilherme Campos, para as suas considerações. Eu aviso com 15 minutos, tá? Boa noite, vereadora Mariana. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa ocasião discutindo a respeito dos Correios. Só soube
nessa atividade agora à noite. Desculpa o atraso, por isso que eu não cheguei dentro do horário dos 18h30. E assim que eu soube, fiz questão de estar aqui presente. Dar um abraço no Bini, um abraço no Biaia, um abraço a todos os trabalhadores dos Correios, boa noite a todos vocês. E vamos começar a conversar com vocês. O Biaia tem razão mesmo. A primeira ação que eu tive, assim que tive a oportunidade de ser indicado pelo ministro Kassab e nomeado pelo presidente Temer, com muita honra, com muita satisfação, poder estar na presidência de uma empresa da importância e da representatividade que são os Correios do Brasil. É uma atividade que eu nunca na minha vida sonhei que pudesse chegar e exercer. E tenho exercido isso sempre com muito compromisso e com muita responsabilidade. E naquele dia, foi uma sexta-feira, eu assumi numa quarta e quinta-feira, convidei um por um de todos os 36 presidentes de sindicatos, os 2 presidentes de federações, os 11 presidentes de associações representativas de funcionários dos Correios, para me apresentar a eles. E isso aconteceu numa sexta-feira. E nessa sexta-feira tivemos a oportunidade de nos conhecer. Foi dada a palavra a todos os representantes, indistintamente. Todos tiveram a oportunidade de estar se apresentando e eu também. E aí começou a nossa relação que vem se intensificando e sempre com muita abertura. Em nenhum momento houve qualquer dificuldade de se falar comigo, em nenhum momento houve qualquer dificuldade de estar presente na discussão dos pontos da empresa na sua relação com seus trabalhadores e principalmente durante o acordo coletivo. E aqui de público, agradeço aí o esforço que foi feito por todos os representantes dos trabalhadores, o esforço que foi feito pela empresa, para que nós pudéssemos passar o ano passado firmando um acordo coletivo sem a necessidade de greve. Onde, naquela sexta-feira, Biaia, você se lembra? Nós colocamos que, quando se chega à greve, é porque houve uma incapacidade entre as partes de, no acordo, na conversa, em construir uma solução que fosse boa para ambos. E essa solução foi construída com muito esforço, com muita conversa, com muito diálogo, e conseguimos fechar esse acordo que para a empresa foi fundamental. Foi fundamental. Depois de muito tempo houve uma negociação salarial sem a greve, e isso deixou uma categoria muito insatisfeita, que foram os nossos concorrentes. Todos eles preparados com campanhas de mídia e de marketing específicas para atacar naquele momento onde aconteceria a possível greve. E nós conseguimos chegar a esse acordo. Agradeço a vocês aí por esse esforço conjunto para que nós pudéssemos estar realizando e firmando um acordo. Greve é ruim para todos os lados, para a empresa e para vocês. É algo que não é gostoso e salutar para ninguém. E essa solução foi uma solução que eu reputo principalmente a vocês. E desde o início, nós temos colocado a público e a todos, de uma maneira clara, transparente, sem nenhum tipo de invenção, os números da empresa. Se for considerado que nós estamos submetendo todos os trabalhadores a uma atividade que abale o psicológico de todos, me desculpem,
apresentar a realidade da empresa, então eu estou fazendo essa atividade de estar submetendo a uma questão que esteja impactando a vida de todos na questão do seu psicológico. Realmente, os números da empresa são números muito difíceis. Vamos pegar aí. O ano de 2015, a empresa fechou com prejuízo de 2 bilhões e 100 mil reais. 100 milhões de reais. É um número. Só estou apresentando. É o número de 2015. O número de 2016 é de 1,5 bilhão de prejuízo. Também números públicos, passando por todas as esferas de auditoria e de controles. São os números que espelham a realidade da empresa. A empresa teve, e o Bini tem razão, num período que foi de 2007 a 2013, no governo de então, uma retirada do seu caixa acima do que a lei manda. A lei manda que, enquanto a empresa realizando lucro, 25% desse lucro pode ser destinado a seu dono, né? O dono da empresa de Correios e Telégrafos é o governo brasileiro. Pode retirar até 25% de dividendos. E de 2007 a 2013, retiraram-se esses 25% e, mais do que isso, a título de antecipação de dividendos. E nesse período foram recursos da ordem de 6 bilhões de reais. De 2007 a 2013. 6 bilhões de reais. Só separando uma parte dentro da lei, que são os 25% dos dividendos, e a outra parte a título de antecipação de dividendos. E isso tudo foi para recompor o orçamento, para fazer o resultado primário. Os Correios participaram com todo esse recurso. Isso tem um impacto direto na vida da empresa. 6 bilhões de reais em qualquer moeda é muito dinheiro. É muito dinheiro. Está fazendo falta? Está fazendo muita falta. Muita falta mesmo. E torna mais dramática a situação da empresa porque o mundo mudou. Há 354 anos, os Correios nasceram como a grande empresa de comunicação do país. Era a comunicação com a tecnologia existente à época. Papel e tinta. E aí, através de um sofisticado esquema de logística, quem mandava tinha certeza que o outro lado ia receber, e isso acontecia. Foi criado o monopólio dos serviços postais. Com esse monopólio, uma série de obrigações, todas elas previstas em lei. Agora, o que acontece é que o mundo está mudando. Está mudando. Independente do que nós achemos aqui. Ache bonito, ache feio. Eu sou comerciante, filho de comerciante, e sou da época do comércio, em que a loja do meu avô era no térreo, ele morava no primeiro andar, nós morávamos no segundo, e a loja do meu pai era nos fundos. Comércio era de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado até meio-dia. Jornal não circulava às segundas-feiras. Isso tudo mudou. Quem viu, viu. Não vai voltar mais. E a atividade postal está sendo impactada por toda essa revolução tecnológica que o mundo tem passado. O e-mail veio, impacto direto na vida de todo mundo. O e-mail está sendo superado, veio o tal do Zap aí, o WhatsApp,
que está impactando o e-mail. A comunicação entre as pessoas mudou. Todo mundo tem esse desgraçado aqui. Tem o seu celular. Comunicação é direta. E isso impactou a atividade principal dos Correios. No Brasil e no mundo. Não é só no Brasil. O mundo inteiro passou por essa transformação. A grande diferença é que os maiores Correios do mundo se prepararam e vêm fazendo um processo de substituição e colocando serviços alternativos para trocar a atividade postal por outras atividades, aproveitando a sua capilaridade, aproveitando a sua presença. Eles vêm fazendo isso há 20, 15, há no mínimo 10 anos. E os Correios do Brasil ficaram parados no tempo. De nada adianta os Correios estarem presentes nos 5.570 municípios do país, com mais de 6.500 agências próprias, mais de 4.500 agências comunitárias, aquelas agências em parceria com as prefeituras, 1.000 agências franqueadas. De nada adianta essa presença se as pessoas não usam mais. As pessoas não usam mais a correspondência, não usam mais cartas. Só para dar números para vocês. Em 2012, o tráfego postal de correspondências era de 8,9 bilhões de correspondências. 2013, 8,6. 2014, 8,5. 2015, 8,3. 2016, 7,4. 2017, primeiro semestre, 3,3 bilhões. Se nós fizermos uma conta rasteira aqui, 3,3 por 2, 6,6. Então, nós saímos de 9 para 6,6 em 5 anos. E é uma tendência que não é só do Brasil, é do mundo. A substituição da correspondência pelos meios eletrônicos é uma realidade. Isso é uma realidade, independentemente se nós achemos certo, independentemente se nós gostemos. É uma realidade. E os Correios precisam fazer essa transformação, essa substituição. Nós precisamos correr atrás do tempo para poder estar à altura desses desafios. As pessoas hoje têm outras necessidades e um outro padrão de cobrança dos serviços de quem quer que seja. Todos nós aqui temos parâmetros de serviços que são diferentes do que era no passado. Isso aqui mudou o mundo. Isso aqui mudou o mundo. Para nós, tem uma alternativa que é muito representativa. Nós, Correios. A substituição da atividade postal, como foi bem dito aqui, pela atividade das encomendas. É uma realidade isso. E a grande alternativa, e graças a Deus que existe esse novo mercado, que é muito maior que a atividade anterior. Com uma grande diferença. A atividade anterior tinha o conforto do monopólio. Conforto do monopólio. Essa nova atividade da encomenda é concorrencial. É concorrencial. Se nós não fizermos, um outro virá e fará. Para vocês terem uma ideia como é que está a evolução desses números, encomenda, 2012, 178 milhões de objetos. 2013, 193. 2014, 209. 2015, 222. 2016, 233. E esse primeiro semestre, 122 milhões de objetos. Nós somos o maior operador de encomendas do país.
Nós somos o maior. Perdemos participação de mercado nesses últimos anos. Outras empresas vieram e trabalharam principalmente em cima de nossas deficiências. Em cima de nossas deficiências. Porque é concorrencial. A oportunidade se apresenta, a empresa vai lá e aproveita. Aproveita, oferece o serviço. Como não é obrigatório que seja conosco, o cliente vai lá e opta. É a vida como ela é. Isso nos dá uma grande luz pela frente. Mas nós temos que ver que, paralelamente a essa oportunidade que nos abre, a empresa tem que se adaptar a essa nova realidade. E, desde o início do nosso trabalho, nós temos colocado os problemas e as alternativas. A empresa estudou, preparou e apresentou, implementou uma mudança de estrutura da empresa. Mariana, a empresa, até o primeiro semestre desse ano, era uma empresa que tinha um desenho de unidades de negócio. O que é isso, unidades de negócio? A empresa está bem posicionada para poder crescer mais, separa suas diversas atividades dentro dela mesma e faz com que essas atividades funcionem quase autonomamente. Então, nós tínhamos a unidade de negócio serviços postais, que é um monopólio, a unidade de negócio de encomendas, a unidade de negócio de varejo, que cuida de todas as agências próprias e franqueadas, e a unidade de negócio de logística. Eram as 4 unidades de negócio. E essas 4 unidades de negócio replicavam estruturas meio. O que é replicar estruturas meio? Tinha um departamento de marketing, um departamento comercial, um departamento não de pessoal, porque o pessoal está consolidado, o de pessoal e o financeiro consolidado para toda a empresa, mas existia uma redundância de estruturas. E nessa apresentação e nessa implementação que foi feita, mudou-se o conceito da empresa. A empresa passou a ser uma empresa funcional, com integração das diversas áreas. Hoje a empresa tem sua unidade de operação, englobando todas as atividades, comercial, englobando todas as atividades, de canais de atendimento, englobando todas as atividades da rede física, que são as agências, franqueadas e próprias, de internet e outros meios de atendimento ao cliente. E foi criada uma vice-presidência em cima daquilo que o próprio Bini defendeu aqui. Dos Correios serem o grande balcão de atendimento do governo federal e dos governos de uma forma geral. Ninguém tem o balcão que os Correios têm. Ninguém tem. Ninguém tem a presença que os Correios têm. No momento que se tem um orçamento tão apertado, a possibilidade de fazer dos Correios o grande portal de atendimento do cidadão é uma questão de ajustes. E não é novidade. Uma grande alternativa do Correio da Inglaterra foi essa. O Royal Post é o grande balcão de atendimento na Inglaterra, do governo federal, do governo da Inglaterra. Não estamos inventando a roda. Tivemos essa semana uma conversa forte com o INSS, temos conversa forte com o Ministério do Trabalho, para que nós possamos estar exercendo e fazendo várias atribuições que hoje são terceirizadas e que, em função dos servidores dessas entidades não estarem presentes em todos os locais, nós podemos fazer. É uma alternativa. Se quiser que eu pare, mas acho que dá para falar muita coisa, para enriquecer aqui o debate. Só
Tava, Se somar os dois, eu estou a menos aqui. Vamos lá. Não, não tem problema, eu estou aqui, sem problema nenhum. Se quiser que eu paro, eu parei. Não. Não. Tá. A empresa, passando por esses diversos ajustes, vai se cacifando e se colocando como uma empresa que pode efetivamente estar substituindo as suas atividades e ocupando um novo rol de serviços para todas as pessoas. Nós começamos a mudar a política comercial da empresa com a integração de todas as áreas. Você vê qual é a dificuldade. Em novembro do ano passado, começamos esse trabalho. Só conseguimos implementar no final de abril. E nós já temos a final de março. Temos 3 meses de resultado dessa mudança da política comercial, que é focada nos grandes centros, focada em ser competitivo, principalmente São Paulo capital, São Paulo interior, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 80% do negócio do Correio está nesse miolinho aí, nesses 3 estados. Acertando esses 3 estados, a chance que nós temos de acertar os Correios é muito grande. E a política comercial começa a mostrar resultados. O mês de julho desse ano foi o maior faturamento de encomendas de todos os tempos, 604 milhões. Foi 11% a mais em receita, 12% a mais em unidades. O primeiro semestre, nós tivemos uma evolução de 10,23% de receita e 8% em quantidade. Eu apanhei muito com a questão do Excedex. O Excedex, para quem não sabe, é um produto que estava de prateleira, que se colocava de uma forma muito ambígua. Liberdade de solteiro com conforto de casado. Era o preço do nosso produto básico, que é o PAC, produto econômico, com o serviço do nosso produto premium, que é o Excedex. Nós retiramos essa marca do mercado, que é uma marca fantástica, o Excedex, deixamos bem definido o que é Excedex com preço de Excedex, o que é PAC com preço de PAC. E colocamos no mercado e o mercado está respondendo. O volume tem aumentado nesses patamares, num país em momentos de crise. Não tem para ninguém. É dos Correios. Nós precisamos ajustar. Só que querer viver no mundo concorrencial, com os parâmetros do mundo de monopólio, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E vou entrar aqui num tema que afeta a todos vocês e que hoje é o grande problema que os Correios têm para resolver, que é o plano de saúde. O plano de saúde, naquele resultado de 2015, de 2 bilhões e 100 de resultado negativo, ele participou com 1 bilhão e 600. O ano passado, de 1 bilhão e 500 de resultado negativo, o plano de saúde custou 1.800. O plano de saúde, que atende os 110 mil trabalhadores da ativa, 30 mil trabalhadores aposentados, seus cônjuges, dependentes, pais e mães, levando ao número total de vidas de mais de 400 mil vidas. Onde o ano passado a empresa participou com 93%, os trabalhadores participaram com 7%. Esse ano a empresa está participando com 95%, os trabalhadores com 5%. Esse plano de saúde é inviável. Digo para vocês, olhando de frente, sem medo e com muita convicção daquilo que eu estou falando. É inviável, não tem como ser sustentado, e nós tentamos, primeiramente, numa comissão bipartite, achar uma alternativa para esse plano.
As reuniões começaram em outubro do ano passado, foram até 4 de abril desse ano. No dia 7 de abril, nós levamos para a mediação do TST. E ela lá se encontra para essa mediação. Precisamos resolver essa questão do plano de saúde para o bem de todos. De todos. Não estou... É colocado como se eu tivesse prazer em fazer isso com os trabalhadores dos Correios. Não, não tenho nenhum prazer. Nenhum. Não faço isso com um mínimo de sadismo. Mas trago à luz um problema, e um problema real e de impacto direto na empresa e na vida de todos que estão aqui. Para encerrar, para não me alongar mais e deixar aberta ao debate, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigada, senhor Guilherme Campos. Na verdade, nós combinamos aqui anteriormente o tempo e eu estava alertando, porque às vezes a gente fala, a gente perde a noção do tempo quando a gente está falando, até pelo adiantar da hora, para que a gente possa abrir para a fala dos trabalhadores. Dado o tempo, eu vou pedir mais ou menos 10 falas de 3 minutos cada um, pode ser? Porque aí depois nós retornamos para as considerações finais. Pode ser? Então, eu vou pedir para vocês virem até aqui. Podia fazer uma fila aqui, o microfone sem fio. Cadê o... Isso. E aí, fazer uma fila, até porque como está gravando, e apresentar, falar o nome, de onde que é, tá bom? Porque a gente vai estar gravando ali para a TV. Pode ir. Tá. Boa noite a todos, companheiros e companheiras. Saudar a iniciativa da vereadora Mariana Conte, uma excelente iniciativa que tem que ser reverberada em várias câmaras, parlamento, porque a luta ela se dá aí nessas frentes, sociais, parlamentar. Meu nome é Marcelo, sou do CDD Vila Pires, em Santo André, base de São Paulo. Trago aqui para os companheiros Ubini, Biaia, o abraço fraterno do Sintec SP. O Divisa, ele pediu, inclusive, para vir acompanhar. Ele disse o seguinte, Biaia, que ele não podia vir, teve a posse de delegado sábado, e diante dessa situação toda, esse ataque está sendo colocado contra os trabalhadores, os companheiros delegados sindicais pediram uma reunião e marcaram logo para quinta. E ele queria muito estar aqui, ele falou, leva o nosso abraço para o Biaia, e dizer que, nesse momento, o que está sendo colocado é a unidade da classe trabalhadora, junto com o povo brasileiro, para a gente defender esse patrimônio brasileiro, que é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Saudar também a coragem, Guilherme, sua de estar aqui para fazer esse debate, para ver que, entre os trabalhadores, existe a democracia operária. A gente, muito longe de ser inimigos da empresa, inimigos do país, como vários meios elitistas do monopólio e concentração da comunicação na mão de 6 famílias, dizem que quando a gente chama uma luta, como foi agora a greve geral para defender a CLT, que até a OIT, várias organizações do mundo inteiro dizendo que isso vai fazer terra arrasada na economia brasileira, a questão da reforma da Previdência também, e isso é a gente defendendo, inclusive, o poder de consumo e de participação dos trabalhadores da economia do país. Eu ia fazer a fala para trazer o abraço fraterno e dizer que estamos juntos nessa luta, mas com o engrandecimento que você deu nessa atividade, Guilherme, eu quero direcionar respeitosamente a palavra para você, presidente da empresa, e é importante olhar o seguinte, os trabalhadores dos Correios, ele carrega essa camisa, esse uniforme, com a responsabilidade e a consciência de que constrói um país. Você chegou um pouquinho depois, perdeu, inclusive, a brilhante explanação da vereadora Mariana, quando ela coloca questões que o Biaia, inclusive, o Bini, inclusive, acrescentou, desde a questão democrática, da eleição, que leva à urna,
desde a questão de que leva o livro didático, leva o remédio. Inclusive em São Paulo, gente, na zona leste de São Paulo, onde acontecem muitos crimes de quadrilha organizadas que já deveriam ter sido desbaratadas, mas nunca roubaram, sabe o quê? O leve leite. O leve leite é sagrado. Já estourei, né? Para vocês terem uma ideia, o fechamento de agências, Guilherme, é impensável, porque não é só a questão de postar uma cartinha social. Recentemente foi fechada uma agência, você deve estar sabendo, inclusive, porque o Correio teve que voltar atrás. Lá no Grajaú, a comunidade desceu e disse o seguinte: essa agência aqui é um dos únicos serviços públicos onde, inclusive, funciona o Banco Postal. São várias coisas que a população daquele bairro vê naquela agência a importância de um posto de saúde ou de uma creche. E aí, você mencionou aqui para a gente que é de família comerciante. Não dá para... Os seus pais não nasceram comerciantes, se tornaram comerciantes. Então, eles tiveram que investir para poder ter o lucro, correto? Para poder ver dar certo. E como é que... Você falou do EPAC, que o EPAC, o ECEDEX, foi tirado. Justamente, mas aí você mencionou o porquê. Mas justamente, a sua fala no meio de comunicação foi que o Correios não tinha como dar demanda para o ECEDEX. A sua fala hoje foi em outro sentido, de que você priorizou outras áreas. Mas tem que se investir para essa empresa dar o resultado, que ela tem esse potencial. O PIB bruto dos Correios é maior do que o PIB do Uruguai e do Paraguai, para a gente ter uma ideia da dimensão da importância desse país e dessa empresa. Então, Guilherme Campos, os Correios, ele é fundamental para a soberania e integração nacional. Só para terminar minha fala, você mencionou muitos Correios da Inglaterra, que é o Correios do Reino Unido. O primeiro os Correios do mundo, o segundo foi o brasileiro. O Correios do Reino Unido tem 190 mil trabalhadores. Se você tirar a Austrália, o Reino Unido é menor do que o estado do Pará. 190 mil trabalhadores para uma população de 80 mil habitantes. E como é que um país continental, o quinto maior do mundo, com a população de 210 milhões de habitantes, está com 110 mil trabalhadores, uma defasagem, um carteiro, ele, nos seus 35 anos de trabalho, ele deu a volta no planeta, 24 mil quilômetros andados. Então, nós temos que, uma coisa importante de mencionar, Bini, o DDA. O que é isso que estão fazendo, gente? Estão tirando 3 trabalhadores, fazendo um redistritamento com o DDA para deixar, em vez de 3, 2 trabalhadores. O que já é carga vai ficar ainda pior. Então, os trabalhadores dos Correios, Guilherme, não é inimigo da empresa. Muito pelo contrário. A gente carrega esse uniforme, talvez com mais responsabilidade e consciência do que um soldado das Forças Armadas. E é isso que nós estamos dizendo. Tem como ter crescimento. A gente entende, não recai só sobre o governo atual, que está, inclusive, metendo os pés pelas mãos. Estourei demais, desculpa, Mariana. Os investimentos em tecnologia e tudo mais, em contratação, pesa também sobre o governo anterior. Mas o ataque agora está uma coisa do seguinte: entregar os Correios e a soberania, o patrimônio brasileiro, na bacia das almas, para as empresas multinacionais. Isso é questão de patriotismo, camarada, companheiro. Pense no país. Pessoal, eu sei que tem muita coisa que a gente quer falar. Não, tranquilo, eu só vou pedir para o pessoal tentar fazer no tempo, porque aí a gente possibilita que todo mundo fale e as considerações finais também. Pode ser? Então, vamos lá. Eu sei que é um exercício, mas... Eu ajudo a Mariana a marcar, faltando 1 minuto, eu aviso, ok? Boa noite, companheiros. Boa noite à mesa, né? Toda a direção aqui da mesa. Meu nome é Elvis, sou lotado no CDD Flamboyant aqui em Campinas, né? Enfrento diariamente os problemas que são ocasionados, principalmente porque foi falado aqui falta de recurso, né? Que tem que demandar, arrancar carteira daqui e colocar ali. Então, esses problemas batem diretamente na gente, nós que somos carteiros, que enfrentamos o dia a dia, e não na diretoria que fica pensando como vai cortar recurso, né? Pegamos... o senhor Guilherme Campos, ele entrou num momento de golpe, onde arrancaram o presidente Dilma e tal, e se ocasionou a questão da fala de que estamos
num processo de crise, uma crise imensa no país e principalmente na empresa. Ao entrar, houve um aumento, um acréscimo no salário do Honório, presidente da empresa, que foi dar, acredito eu, que o salário de mais da metade não, acho que de todos que estão aqui junto, porque é um aumento abusivo, no meu ver, porque ultrapassa o teto do funcionalismo público brasileiro. Então, assim, estamos numa campanha salarial onde o que está sendo pleiteado por nós já é muito pouco, acho que é 8%, né? 8%. E o que a empresa vem para tirar da gente nessa campanha salarial já é uma afronta, porque o que a gente tem hoje como direito conquistado há anos, né, não dá nem para sustentar direito a nossa própria vida pelo custo do trabalho que a gente tem, né? E a retirada do plano de saúde, do nosso plano de saúde, as propostas que foram feitas impactam diretamente no nosso salário. O nosso salário já é baixo, o nosso salário base é R$ 1.300, mais os 30%, né? Aí vem funções que dá em torno de uns R$ 2.000 chutando alto, entendeu? Então, o impacto de uma mensalidade num plano de saúde geraria um grave problema na nossa economia diária, que vivemos de um salário reduzido. Bom, boa noite a todos os presentes. Para quem não me conhece, eu sou diretor do Sindicato dos Correios de Campinas, sou carteiro pedestre lotado no CDD Flamboyant e meu nome é Mauro. Venho acompanhando a empresa desde que entrei em 2003, sempre participei de todas as lutas e o senhor Guilherme Campos passei a conhecer o ano passado, quando ele assumiu a empresa. Acompanhei toda a discussão do acordo coletivo, tanto de 2015 e 2016, onde foi levantada a possibilidade da mudança no plano de saúde. E a comissão que ele citou, que começou a trabalhar em outubro, essa comissão ela tem um documento com 746 páginas, onde a todo momento os trabalhadores apontaram onde está o cerne da questão do rombo do Postal Saúde. O que foi criado foi um monstro, porque quando era pelo RH da empresa, não tinha estrutura que custa, hoje deve estar custando mais de R$500 mil de aluguel, só a estrutura que eles têm em Brasília, que é um prédio mega luxuoso lá, com dois andares destinados ao prédio, quando era do RH do Correio, funcionava dentro da própria empresa. Fecharam os ambulatórios, deixaram de fazer um atendimento prévio pelos ambulatórios, que reduziam muito o custo da empresa, para jogar os trabalhadores para os convênios, onde a Postal Saúde não presta um serviço de qualidade. Haja visto que nós temos que fazer greves pontuais quase todo mês para tentar voltar ao atendimento. Em várias cidades, até mesmo aqui em Campinas, tivemos que fazer greve para voltar ao atendimento. Um serviço precário, um balcão político, de apadrinhado político, que é a Postal Saúde hoje em dia, assim como a direção da empresa, né? É um balcão político. Inclusive, o Elvis citou aqui a questão do salário. O presidente e os 8 vice-presidentes, eles recebem o equivalente a 233 trabalhadores do Correio. 9. Eles são 9. Recebe o equivalente a 233 trabalhadores dos Correios. Quer dizer, nós que carregamos a empresa na costa, nós que estamos no sol, nós que estamos atrás do balcão, nós que estamos levando coronhada e ficando na frente de arma de bandido, não temos o valor que eles têm. Só que nós construímos essa empresa. Nossos antepassados que vieram antes, que muitos nem anistiados foram, que foram demitidos, construíram essa empresa. Quando criaram o monstro da Postal Saúde, não criaram com o objetivo de melhorar a prestação de serviço de saúde para os trabalhadores do Correio. Criaram com o objetivo de criar mais um balcão de negócio para o governo negociar cargo, para se safar das enrascadas, como o Temer acabou de fazer ultimamente, e agora querem jogar na nossa costa. Se o Postal Saúde prestasse, ele não tinha onerado acima do que era antes, porque quando criaram o Postal Saúde, a promessa era que era para reduzir custo. Só no primeiro ano, quase que se dobrou o custo. Quase que se dobrou. E não é porque os trabalhadores usaram mais o convênio. É porque teve que sair dinheiro para injetar nos partidos políticos, para injetar para os apadrinhados políticos. E agora, esse discurso. Eu não participei diretamente das reuniões da Comissão Paritária de Saúde,
Mas eu acompanhei, porque nós temos nossos companheiros lá que estiveram dentro dessa comissão. Os 746 páginas do documento, simplesmente a empresa sentou em cima, foi para o TST e o presidente já deixou bem claro, a proposta que ele tem para o TST não é nem a do ministro, do vice-presidente, que eles vão aceitar. A proposta que está veiculando aí nos meios de comunicação é a ideia de se acabar com todo o atendimento do convênio médico para os dependentes e a empresa assumir apenas os trabalhadores da ativa, excluindo também os aposentados, que ajudaram a construir todo esse patrimônio. Essa é a proposta que, do dia 28 de maio, foi ventilada lá em Brasília e que provavelmente vai ser levada para a mediação do TST. E nós sabemos que o TST hoje, se for seguir a regra do mercado, ele não vai ser favorável ao trabalhador. Conclua, seu Mauro. Ele vai acabar forçando os trabalhadores aí para mais uma greve, para mais um enfrentamento, para tentar, pelo menos, salvar o melhor benefício que ainda existe e que segura os trabalhadores dentro dos Correios, que é o convênio médico. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Natália, eu sou atendente da agência de Correios que tem dentro da Unicamp. Teria milhões de coisas para falar, né, mas eu vou tentar centrar numa coisa, que é uma pergunta, na verdade, para o Guilherme Campos. Eu não sei, Guilherme, se você tem uma dimensão, mas eu acho que dentro dessa categoria você é provavelmente tão odiado quanto esse presidente golpista que você fez questão de citar. Isso não é à toa. Então, é nesse sentido a pergunta que eu vou fazer. Eu queria saber quanto que vale para você a minha vida e a vida de todos os trabalhadores dos Correios. Quanto que vale a nossa vida? Porque, assim, você falou um monte de números e, do ponto de vista econômico, eu tenho um monte de respostas para dar de que empresa eu gostaria e como que ela seria gerida. Eu acho que se os trabalhadores que estão na base da empresa e a população que utiliza os serviços decidissem como ia usar o dinheiro e como ia ser os serviços, não teria rombo nenhum, eu tenho certeza disso. Posso citar um monte de exemplo na agência do quanto eu vejo de demanda que a gente não consegue atender porque a gente não tem nem a estrutura. Muitas vezes a gente poderia estar vendendo embalagem, fazendo um monte de coisa e nem tem a embalagem lá para vender. Então, assim, colocar no âmbito econômico, discutindo números como se eles fossem neutros, assim, vai chegar a resultados que não são a realidade, porque, na realidade, a gente tem um monte de resposta. Mas não é isso que está colocado agora. A gente está falando que, num cenário de desemprego, como tem nesse país, num cenário de reforma trabalhista que está tirando os poucos direitos que os trabalhadores desse país têm, e num cenário que foi aprovada uma terceirização irrestrita, que é para colocar para a população que o direito ao trabalho que ela tem é só se for um trabalho precário, que num mês você trabalha, no outro você não sabe se você vai ter emprego, que nesse cenário você quer pôr gente para fora, que você fala em demitir, em fazer mais PDV, em diminuir a quantidade de trabalhadores, em tirar direitos, ou seja, colocar nossas famílias o tempo todo com a corda no pescoço, de não saber a segurança do emprego, de não ter um direito básico à saúde e ao mínimo para ter um mínimo do mínimo de qualidade de vida. Não vou nem repetir o que o Elvis colocou, da discrepância que tem esse tipo de projeto que você tem para as nossas vidas, que é das nossas vidas que a gente está falando, em comparação com o salário que você tem e todo um alto escalão dessa empresa tem. Então, assim, a minha pergunta é essa. Quanto vale a nossa vida? Porque eu tenho certeza que as nossas vidas valem muito mais do que esses lucros. Mas, mesmo assim, a gente poderia estar tendo lucro, poderia não ter rombo nenhum se a empresa fosse dirigida de outra forma. Então, o meu questionamento é nesse sentido. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Meu nome é Hernandes, eu sou carteiro, sou diretor do sindicato também. E eu queria ser muito breve, mas na hora dá vontade de falar muita coisa. Eu entrei nessa empresa e há 15 dias a empresa está tendo a cara de pau de passar um TLT e obrigando a gente a assinar a respeito de ética. O que é ética, como ser ético, como se a gente precisasse saber o que é isso. Como se quem trabalha na base e faz tudo aquilo que a gente faz precisasse saber. Eu entrei nessa empresa sabendo que iria ganhar pouco. Eu sabia disso. Mas ela me prometeu convênio médico, me prometeu ticket, e agora está tirando. E isso não é ético. Nunca foi. Cumprir o que se deve é ético. Como é que pode? Os números que o presidente apresentou de 11%, eles quase se assemelham com os do ano passado. Uma empresa que cresceu quase 11% em produtividade, em receita. Como é que pode não dar lucro, meu Deus do céu? O problema não está na base, não está nos seus trabalhadores, e sim em gestão. Na manobra contábil que se faz para se apresentar um prejuízo que não existe.
Porque como é que pode crescer numa dimensão dessa e ainda dar prejuízo? Como é que pode se demitir e ainda dar prejuízo? Como é que pode aumentar um plano de saúde quase 3 vezes, quando nós nunca tivemos tão pouca assistência médica quanto agora? Porque quase tudo está sendo negado. Ora, se a empresa está crescendo, e vamos partir para o lado da encomenda, ora, viva, está dando dinheiro, então vamos. Então vamos falar só de Campinas. Aqui nós temos 3 centros aqui para se entregar a encomenda. E em qualquer um deles, o senhor deve ter ido em todos os 3, falta pelo menos 20 funcionários. Então tem coisa errada. E a própria empresa confere e afirma que falta, porque contrata terceirizados, sabendo que eles não vão conseguir prestar o serviço de excelência, porque não tem a nossa experiência. Poderiam até aprender, mas não tem tempo para isso. Preferem contratar, prestar um serviço precário, porque eles não vão conseguir fazer da maneira, porque não têm experiência, prova que se precisa, mas continua deixando. Por quê? Para atender o quê? Quanto ao presidente, respeitosamente, presidente, o senhor diz, olha, eu estou propondo alguma coisa, eu estou dialogando, o senhor está propondo, mas não está nem ouvindo o que nós estamos falando, porque o senhor quer o que o senhor quer. E recentemente o senhor disse, olha, mas se o senhor fizer tudo isso, e a repórter disse para o senhor, olha, mas aí o senhor vai ter enfrentamento, vai ter greve, e o senhor disse, ora, mas eles vão fazer greve de qualquer jeito, se chover, vão fazer greve porque choveu, e se tiver sol, é porque teve sol. Não, presidente, nós vamos fazer greve, e eu já aviso o senhor, vai ter pau, porque nós não vamos perder isso de graça, e não vai ser por sol ou por chuva, porque nós tomamos todo santo dia. Nós vamos fazer porque estão ameaçando a nossa família. Nós vamos fazer porque estão tirando os nossos direitos, que nós entramos aqui porque garantiram que nós teríamos ele. Nos deram ele justamente para não nos dar o salário, que a gente queria salário, mas eles deram, te dou isso aqui, mas não te dou o aumento. Então, faça chuva, faça sol, vai ter greve. Boa noite à mesa, boa noite a todos, boa noite a todos que nos ouvem. Meu nome é José Ivaldo, sou diretor do sindicato e sou carteiro no CDD Vila Reda, em Americana. E eu queria falar aqui, praticamente todo mundo aqui já falou um pouco, né? Não vou ficar repetindo, sendo repetitivo, principalmente o Marcelo, quando ele falou na questão dos números de funcionário que tem em outros países. Aqui, se vocês observar, o presidente observar também, desde 2011, que não contrata, e o Correio vem oferecendo um serviço de entrega de carta ruim, vem piorando. E quando você não oferece um serviço bom, a pessoa não vai voltar. Isso é em qualquer lugar. Então, se você vender, por exemplo, cachorro-quente, e você põe o cachorro-quente para vender, você vai vender cachorro-quente. Agora, ele tirou o cachorro-quente, ele tirou o serviço que a gente prestava, essencial, que eram as cartas. A carta, além de ser... Porque na época de 2000, o pessoal já tinha falando que o correio ia acabar porque estava chegando o e-mail. Né? E não acabou, melhorou. E aí, o que foi que o Correio fez? Já vinha em 2011 para fazer aquele concurso de 2011, foi osso, foi duro. E aí, quando a gente vem, e o Correio vem fazendo, o que vem fazendo ultimamente, esse DDA, essa alternativa de desalternado de entrega de cartas, as pessoas vão tudo para o SEDEX ou para outra encomenda, ou então deixa. Mas se os Correios tivessem investido nos carteiros, nas entregas, estava chegando uma lota, estava chegando propaganda, estava chegando os boletos, estava chegando tudo. Mas a pessoa vai estar postando, não está entregando, está postando boleto, está chegando atrasado, todo mundo vê isso, a pessoa não vai fazer mais isso. Então, assim, a falta de investimento, que o rapaz falou, o Marcelo falou, se tiver 190 mil trabalhadores aqui, vai ter carta, vai voltar e vai ter entrega novamente. Mas não é a respeito disso que eu queria falar, mas são muitas coisas que a gente tem vontade de falar aqui. Uma noite é pouco, né? Mas, assim, tem, por exemplo, o PCCS de 95, que está atrasado, que a gente está para receber e está na justiça. Tem o PCCS novo, que está todo desregulado. Tem a Previdência Privada, que a gente não falou aqui. Tem um rumo da Previdência Privada. A gente precisava se aprofundar na questão do convênio médico. Mas eu quero aproveitar aqui a presença do presidente dos Correios, da imprensa, de todos aqui, e fazer uma pergunta. Esse prédio que tem aqui em Indaiatuba, vocês já prestou atenção nele? Só para ligar o ar-condicionado dele é R$80 mil por mês. Já pensou? Aí tem vez lá que... 3 milhões o aluguel.
pedágio a 12 reais, 13 reais, só para você atravessar ali. Loucura, loucura, aquele... Loucura, é quase 30 reais se for de carro normal. Quanto paga o caminhão do correio para estar atravessando aquele pedágio ali? E tem outro em São Paulo também, um semelhante a esse aqui. E aí eu falo assim, como que foi feito esse contrato aqui? Como que foi colocado lá? Aí depois tira esse lucro, esse prejuízo, só do pedágio aqui, ou desse ar-condicionado, que você paga lá, tira das costas de quem? Sai da onde? Aí depois reclama do convênio médico nosso que está gastando muito. Né? É isso aí, eu tenho muitas coisas para falar, Nana, mas desculpa e obrigado a todos. Boa noite a todos, eu sou o Fábio, sou carteiro do CE Campinas, um importante centro de entrega de encomenda. E eu queria dizer, presidente, que eu não sou contra a modernização, não, que eu não nasci 350 anos atrás. Conheci um que nasceu, que foi o Raul Seixas, e ele estava dizendo que ia chegar esse caos aqui, mesmo ele nascendo 1000 anos atrás. Quero dizer o seguinte, que nós não somos contra, e o CE que eu entrego deixou de atender cerca de 500 mil famílias. O centro de entrega de encomenda, ao qual o senhor prioriza, não atende a região do Ouro Verde, a região do Campo Grande. Essas famílias estão sendo lesadas quando elas contratam esse serviço. E aí, senhor, eu queria usar esse espaço aqui, que a nobre vereadora disponibilizou para a gente, para denunciar essa contradição no que o presidente diz, que o menino dos olhos do Correio hoje é as encomendas. E as encomendas não atingem 500 mil pessoas na região do Campo Grande, do Ouro Verde, do São José, na região mais carente de Campinas. Então, olha só, como que eu posso acreditar que os senhores nos seus auges aí, nas suas reuniões, priorizam as encomendas, e que os senhores não têm intenção de privatizar, que os senhores não têm intenção de sucatear o nosso serviço, e não prestam o serviço que nós estamos sendo pagos para fazer, que é a entrega de encomenda. Se a carta não funciona, a entrega de encomenda, senhor presidente, também não funciona em Campinas. Sabe o que está sendo feito aqui em Campinas? Eu quero denunciar aqui para a população. Está sendo feito assim, ó, um carteiro. Foi feito cálculos pela empresa que nós conseguimos entregar 20 pontos de encomenda por hora. Ou seja, trabalhamos aí em média de 6 horas, porque as outras 2 horas é interna. Nós não trabalhamos entregando 6 horas. Olha o absurdo que a empresa está cometendo com os carteiros. Eles colocam 200 pontos, 250 pontos, que é impossível de o carteiro entregar. Mas como sai no sistema, que dá como saída para a entrega, olha só como fica a maquiagem. Você vai para a rua com essas encomendas, volta com ela e descarrega. Quando o cliente entra no sistema e ele rastreia o objeto dele, dá assim, ó, saiu para entrega. Então ele está achando que ele vai receber. E ele não vai receber, porque essa encomenda vai retornar para a unidade. E aí eles vão dar baixa como entrega não efetuada. Em algumas cidades da região, eu ouso a dizer que está dando assim, ó, não atendido, e o cliente estava em casa. E aí ele dá baixa como não atendido. Então é assim, ó, está sucateando o nosso serviço, é rumo à privatização. Eu quero dizer só mais uma coisa, presidente, que já apontaram aqui. Eu respeito os tempos, respeito as normas e quero ser respeitado. Que é assim, ó, uma entrevista que o senhor deu para Bandeirante, para a Rede Bandeirante de televisão aqui de Campinas, e mencionou que o que nós temos são excesso, o nobre locutor daquela rádio disse que a minha mãe é a cadela do excesso do convênio médico. Palavras daquele locutor numa reunião que ele teve com vocês, que diz que o excesso, que a gordurinha que os Correios têm, que é eu que tenho a gordurinha, que eu entrego 180 pontos de entrega por dia, e não faço 2 horas extra, eu trouxe meu cartão, só que eu acho que está no meu carro, eu faço 2 horas extra todos os dias, e aí o senhor vem dizer para mim que não está sucateando. O que o senhor falou, todos esses números foi para inglês ver, porque o que eu sofro, as consequências de todas as demandas, todas as mazelas que vocês aprontam na cúpula dos Correios, sou eu que pago diante da população. E quero dizer que a minha mãe só está no meu convênio porque eu ganho R$ 1.600 por mês livre. Se eu pagar mais R$ 500 de mensalidade, eu saio dos Correios e vou carpir terreno por aí a R$ 50 por dia. Obrigado e desculpa o desabafo. Boa noite a todos. Meu nome é Ademir, sou carteiro também, de Ribeirão Preto. Estou aqui acompanhando o Rogério Bini.
E aí, para dizer para vocês assim que, na verdade, eu já me sinto muito contemplado com várias falas que tiveram aqui, e dizer para vocês o quê? Que o que está acontecendo com o nosso plano de saúde, onde ele era gerido pelo RH da empresa, ele foi terceirizado, ou seja, ele foi privatizado, outras pessoas estão fazendo aquilo que os funcionários dos Correios faziam. No tocante às encomendas, tem um projeto para se criar Correios Par, para Correios Par está fazendo o que a gente faz, que é a entrega de SEDEX. Outra coisa que eu queria dizer aqui é que é o seguinte, em muitas entrevistas que a gente viu do nosso presidente dando na mídia, ele sempre coloca em foco, em xeque ali, que o nosso plano de saúde é o maior problema. E ele falou isso aqui hoje, aqui na reunião, né? Mas aí tem uma coisa, a gente tem um problema que nunca as pessoas querem discutir, a diretoria dos Correios quer discutir, os políticos querem discutir, que é agências franqueadas no nosso país. O que o Correio paga para que outras pessoas façam o que a gente poderia estar fazendo nas nossas agências próprias é quase o mesmo montante que se gasta com o plano de saúde. Então, falar que a gente tem um balcão de negócios muito amplos, mas, na verdade, esse balcão está na mão de franqueadas. As maiores franqueadas, as mais lucrativas, não estão na mão dos Correios. Então, esse é meu questionamento aqui hoje. Boa noite. Bom, boa noite a todos aí, boa noite à mesa. Tá? Eu venho aqui dizer que eu acho assim, eles colocam tanto que a qualidade do Correio, né? Eles colocam que tá. Eu acho que a qualidade do Correio hoje ela é péssima mesmo, né? Porque falta funcionário pra caramba, certo? Eles vão lá e gastam com propaganda, vai lá, patrocina, aumentou para fazer uma festa do boi, aumentaram o patrocínio, né? Enquanto falta funcionário nos Correios. Desde 2011 não se há concurso no Correio. E eu ouço assim, as cartas estão acabando. Porque não vem do centro lá para nós, quando chega. Mas eu acho engraçado assim, eu entro 8h30 da manhã no meu setor, para chegar lá, eu penso assim, se acabou as cartas, então eu vou sentar e não vou fazer nada, porque não tem carta. Só que não, eu cumpro o meu horário e olha, se tiver uma reunião do chefe explicando alguma coisa para nós temos que largar alguma coisa. Esse DDA, quando reparte que ele está tirando um, eles mesmos estão colocando que a gente deixa de entregar no dia, tá? Para entregar metade e metade no outro dia. A própria empresa fala isso para a gente. Aí, tem carteiro que já tem o costume de 15 anos, 20 anos, com a qualidade dos Correios, que tem vários carteiros que é preocupado com o cliente na rua, que a gente explica. Eu mesmo sou um que explico para cada cliente, porque eu trato bem o cliente. Por quê? Eu visto essa camisa já faz 15 anos. Eu trabalho de dia, de sol, chuva, frio. Eu estou lá na rua, olhando para cada cliente. Certo? Sou vivido bastante. Seu Guilherme Campos, presidente, vou explicar bem para o senhor. Eu conheço o senhor desde pequeno. Meu pai é comerciante no centro de Campinas também. Então, eu acho assim, é ver um pouquinho da gente. Ambulante. Certo? Meu pai é ambulante. Isso. Comerciante hoje. Então, do jeito que cresceu o pai do senhor, o meu também cresceu. O pai do senhor foi um grande que montou a SIC dentro de Campinas. Tinha respeito à guarda, quando ele comandava, aqui dentro de Campinas. Então, eu venho dizer assim, para melhorar, não precisa de patrocínio em futebol, isso não resolve. O cliente só quer uma coisa, ele quer a carta entregue em dia na mão dele. Isso falta funcionário dentro da empresa hoje. Isso é a maior propaganda dos Correios. É o carteiro de dia a dia ali entregando a carta para o cliente. Olhando para o cliente e falar assim, hoje a gente tem condições. Porque tem vários clientes que amam o Correio. Tá? Então eu venho aqui dizer ao senhor Guilherme, por favor, dê uma olhada em Campinas, que faz parte. Os Correios tratam muito bem Campinas. Obrigado a todos. Eu agradeço todas as considerações. Eu vou voltar para a mesa, na ordem inversa,
Pode ser, presidente? Você primeiro. Eu vou pedir 5 minutos, vou avisar, não precisa terminar em 5 minutos exatamente, mas é só para ir encerrando por conta do adiantar da hora, ok? Só vou fazer a consideração a respeito do prédio de Indaiatuba. Indaiatuba, para mim, é um absurdo. Indaiatuba é fora de qualquer razoabilidade. É uma Ferrari para quem não consegue pagar a gasolina. É um processo que o Ministério Público Federal está discutindo e nós, se depender de mim, Indaiatuba não continua. Se depender de mim. Eu acho que é lá o fim da picada. Quando falar um outro prédio, nas mesmas condições, um prédio que é de vocês, que é o Centro de Tratamento de Cajamar, que é do Postales. É de vocês. Os Correios alugam o prédio de Cajamar do Postales. É de vocês. É entre vocês mesmos. É dos trabalhadores dos Correios. Só para esclarecer. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E sempre estou à disposição. Nunca tive nenhum problema de estar conversando com ninguém. E tenho certeza, acho que nesse período, esse curto período que eu estou lá, a possibilidade que os sindicatos, os representantes dos trabalhadores tiveram de estar conversando dentro da empresa com o presidente dos Correios não teve igual nesse passado recente e distante. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gente, vamos... Fechar a agência, não é entregar o cofre da empresa na mão... Vamos lá, fechamento da agência. Não vou conseguir dar conta em 5 minutos. Eu não vou... Não, então, simples assim. Em 5 minutos eu não vou dar conta. Eu me disponho a responder todo mundo aqui. Só que em 5 minutos não dá. Aí eu combino o jogo, vamos lá. Combina o jogo, vamos lá. Presidente, a nossa questão não é... Então, por favor, explica para o rapaz. Mas, por gentileza, fique à vontade para responder essa questão. Não dá. Fechamento da agência. Eu acho o fechamento de agência muito ruim. Não gosto mesmo. E daquilo que havia sido programado anteriormente à minha vinda à empresa e que foi colocado em prática, e no que eu determinei que eu autorizei que desse andamento, eu autorizei as agências dos grandes centros urbanos, aonde houvesse superposição de agência, que houvesse o estudo de fechamento. Superposição de agência. Quando uma agência é além do que ali precisa. Eu autorizei esse estudo. E nas outras agências, principalmente as de pequeno porte, toda vez que tem uma manifestação da comunidade, dos seus representantes, eu sempre acolhi e reverti o processo. Agora, tem agência que ninguém reclamou. Ninguém. Aí, se ninguém reclama, é que não deve valer nada, não deve ser importante. Muito simples. E você me perguntou a respeito de quanto vale a vida de uma pessoa? A vida da pessoa não tem preço, qualquer que seja. Eu agradeço. Passo a palavra, então, para o Biaia, para as considerações finais. Bom, eu deixo para o Bini depois, o Bini, fechar na questão, né, do nosso histórico, para onde a nossa empresa está caminhando, né, que se isso não é privatização, eu estou tentando entender o que está ocorrendo nos Correios. Mas eu vou falar então um pouquinho do momento que nós estamos vivendo, presidente, que é a campanha salarial e é o que vai pegar, certo? E aí eu gostaria, viu, Nana, Natália, você foi feliz porque essa conversa eu já tive com o presidente. Eu já tive com o presidente no sentido de que, por que nós estamos brigando? Porque nós fizemos 44 dias de greve, né? Porque para nós, o nosso plano de saúde, ele é um salário indireto.
Eu disse para o presidente que se eu ganhasse 46.727, que é o salário dele, eu não estaria brigando pelo plano de saúde. Mais 4, porque é um conselheiro da empresa, da administrativa da empresa, numa totalidade de 50 mil. Mas é como o companheiro Fábio disse, a maioria aqui não passa de R$ 1.600. E aí, presidente, eu quando entrei 25 anos atrás nessa empresa, e todo mundo que entrou nessa empresa aqui que prestou concurso, estava lá no edital o que nós íamos receber. Eu deixei de entrar numa empresa, eu vim da metalúrgica e deixei de entrar na Caterpillar, em Piracicaba, na época, para vir para os Correios, porque eu ganhava 5 salários mínimos aqui e tinha os benefícios que eu tenho hoje. E aí, o presidente vem numa discussão de uma crise que existe dentro da empresa, onde ele está jogando a conta para os trabalhadores pagar. Onde isso tem nos perturbado, né? Os trabalhadores não estão tranquilos, porque todas as medidas que são usadas, e aí o presidente fala que para nós sairmos da ótica de uma empresa que tem um monopólio para uma concorrência, nós temos que mudar, mas é verdade, presidente. Só que a empresa tem que ser saudável. Os trabalhadores têm que estar felizes para trabalhar nessa empresa, e nós não estamos. Porque o senhor, além de apontar, de falar de mensalidade, a proposta que está se desenhando para a campanha salarial é retirar os outros benefícios que nós temos acima do que reza a CLT. E aí, presidente, daí vamos comparar as outras estatais, o que paga aí fora, e aí nós vamos ver o que o salário que paga lá e o salário que paga aqui. Se é verdade que o funcionalismo público hoje não tem um plano de saúde igual ao nosso, tinham e não lutaram, e a maioria deles reclama hoje porque deixaram passar, e falam para nós, não deixem, briguem e vão até o final, porque nós hoje estamos pagando um alto preço por não ter lutado lá atrás. Mas não fizeram a luta e passou. E nós brigamos e permanecemos. E se você pegar... E por que nós fizemos isso? Porque isso é o nosso salário indireto, presidente. Porque se pegar o piso salarial das estatais é muito maior que o nosso. Então, se o senhor mexe nisso, se o senhor mexe no ticket, se o senhor mexe nos 70% das férias, se o senhor mexe no adicional noturno do pessoal dos OTTs, é aquilo que o Fábio falou. Hoje, você não consegue contratar trabalhadores para trabalhar nos Correios. Em Jundiaí, abrindo um concurso público, porque entregar panfleto no farol se paga R$ 1.500. Mas por que eu não vou entregar panfleto no farol? Porque lá não tem convênio médico. Lá não tem o ticket, lá eu tenho os meus benefícios, que quando eu entrei na empresa, é isso que me garantiram. E que agora querem mudar a regra no meio do jogo. Então, presidente, eu quero aqui, para mim fazer aqui, para me concluir aqui, eu quero falar para o presidente de novo, e aí eu volto no que a Natália falou. Presidente, os números estão aí, o senhor coloca, mas o senhor, por mais que o senhor fale que o senhor tem recebido o movimento sindical, o senhor não tem nos ouvido. Não adianta a gente só falar, mas nós não estamos sendo ouvidos. Para concluir, não. Nós não estamos sendo ouvidos. Porque, né, tudo que nós estamos colocando, nós não estamos sofrendo e o senhor está impondo. O senhor é o primeiro presidente que mais ouviu e é o que mais está entubando os trabalhadores. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Então, assim, o fato de nos ouvir não significa que o senhor seja melhor que os outros. Pelo contrário, de todos que passaram por aqui, presidente, o senhor é o cara que está nos destruindo. O senhor é o cara que está colocando os trabalhadores para baixo. E eu gostaria muito, presidente, da nossa primeira fala, que o senhor revisse as suas posições. Eu sei que o senhor tem que tomar medidas, mas as suas medidas têm que estar casadas com uma política de recursos humanos que valorize os trabalhadores. E isso, a sua gestão, infelizmente, não tem ocorrido isso. Pelo contrário, aquilo que a companheira Natália falou aqui hoje, eu acho que dos Correios, dos presidentes que passaram, concluindo aqui, Nana, o senhor é o mais odiado. E é odiado porque está levando uma política de cabo a rabo para enfraquecer essa empresa, sucateando, e para colocar os nossos empregos, os nossos postos de trabalho em jogo. E, por isso, nós não podemos falar que o senhor hoje é um aliado. Para nós, hoje, você é um inimigo no nosso meio, infelizmente. Mas só o senhor pode mudar a sua história. Obrigado. Primeiro dizer assim, eu acho que
Guilherme Campos, nesse período que ele tem tido na presidência dos Correios, e é verdade o que ele disse, é porta aberta mesmo. Nunca negou uma reunião, nunca negou sentar com ninguém e conversar com ninguém. Nunca negou ir em audiência pública. Ele vai e veio aqui, foi de surpresa, né? Que era melhor se a gente soubesse que... Eu acho que seria melhor o debate, mas foi bom, foi corajoso, e isso é importante também. Mas, assim, nesse pouco tempo, eu aprendi também a avaliar melhor o senhor, presidente. E eu vou dizer como avaliar. O senhor conversa bem, tem bom argumento, do ponto de vista de números. E aí a Natália está correta, viu, Natália? Números tem para todo lado, né? Se a gente começar a trabalhar número, tem para todo lado. Vamos dizer, o problema que está no Correio não é um problema seu, não foi você que causou esse problema. Não foi você que causou. Esse problema é causado desde lá de trás, saudamento do plano do postal, saudamento errado, números errados, que tem déficit de bilhão, tem fechamento, privatização do plano de saúde. Foi um desastre. A privatização não foi para melhorar o plano. Tanto é que tem um ex-recurso humano, que era o todo-poderoso na empresa, que era o Nelson, está usando tornozeleira. Por quê? Porque superfaturou lá o nosso... exame periódico, né? A gente fez exame periódico em tenda. Vocês lembram da tenda? E aí está provado lá e ele está de tornozeleira. E foi isso que fizeram nosso plano. Não foi o senhor que fez, é verdade. Né? A MP 532, que virou lei, disse que era para modernizar o Correio, criar novos serviços. Que novo serviço que não foi feito? Agora que está sendo discutido algum novo serviço, não veio nada. Sabe o que criou? Criou nova regra de contabilidade internacional, porque teve que seguir a contabilidade da CVM, que te exige agora o pós-emprego, e o nosso déficit maior é pós-emprego, que é o quê? É um déficit contábil, que é exigido pela lei das contabilidades internacionais. Isso foi que criou a lei 11.240, que é a lei que fez o novo estatuto. E a Postal Saúde que virou cabide de emprego de partido político. Isso não é revisto, percebe? Então, presidente, e aí eu falo para o senhor que eu aprendi a avaliar o senhor com todo o respeito que lhe tenho, que o senhor é um bom comerciante, o senhor é filho de comerciante e faz por merecer esse nome de comerciante. Mas o senhor também tem que modernizar, porque o senhor está no comércio da antiga, que queria levar vantagem sobre o cliente, de qualquer jeito. Não pode ser assim. O senhor não pode querer levar a vantagem sobre os trabalhadores de qualquer jeito. Nos ouve, debate, discute, vamos ouça e acate 1 milímetro do que a gente fala. Porque senão não é negociação que os dois lados ganham. É uma negociação que só o senhor está ganhando enquanto empresa. Percebe? Então eu acho que o senhor tem que rever também, modernizar. O senhor fala tanto em modernização da empresa, modernizar a negociação, uma negociação que escute os trabalhadores. Falou aqui a Natália sobre as agências, estão tirando segurança. E quanto vale a vida de um trabalhador? Falou aqui os camaradas que estão sem entrega. E aqui é base do senhor que o senhor mora, o senhor conhece Campinas região. Não é base política, é base pessoal, o senhor tem uma história aqui. E aí tem uma parte da cidade que nem entrega, tem de encomenda, que é o nosso futuro, o companheiro falou. Eu sei que 5 minutos é pouco, acho que poderia abrir mais, mas o senhor também precisa repensar isso. Então, assim, para fechar minha fala, eu não vou aprofundar demais. Fechamento de unidade, fechamento de agência, retirada de segurança, falta de contratação. Postal Saúde, aquilo foi feito para arrancar dinheiro dos Correios. Foi, sim, e a prova disso é a algema lá no pezão do ex-RH da empresa que foi pego no flagra. E aí eu falo para o senhor, quer mudar essa relação? Biaia, está correto, né? Correto. Vamos ser comerciantes e se moderniza. Os dois lados ganham, porque, por enquanto, quem está perdendo são os trabalhadores. E aí eu falo que o Biaia está falando aqui, muito na boa, não preciso fazer aqui discurso para manter, não, porque a gente se conhece. Estou falando para o senhor, vai ser muito caro mexer no nosso plano de saúde. Eu não consigo e não vou. Eu tenho minha mãe no plano de saúde. É um privilégio? É, presidente, é um privilégio, sim, ter minha mãe no plano de saúde. Mas eu não vou ver minha mãe morrer no SUS. O senhor pode ter certeza, isso vai me custar caro. Obrigado. Eu imagino e entendo que tem muitas outras coisas que todos nós gostaríamos de falar, porque, enfim, nós estamos falando sobre a vida de muita gente. Infelizmente, foi um tempo curto para dar conta de todas as questões, mas eu gostaria de dizer que o mandato e a Câmara Municipal está aberto para outros debates, outras realizações, debates específicos, até porque esse é um tema fundamental.
falou-se da modernização, e eu acredito que ninguém mais quer modernização do que os trabalhadores e a população de Campinas. Querem modernização para melhorar o serviço, querem modernização para, por exemplo, combater o adoecimento, para não carregar malas pesadas, para não ter o joelho arrebentado, como muitos dos nossos amigos aqui têm problemas de saúde. Nós queremos modernização, e a modernização ela tem que olhar para os seus trabalhadores. Uma empresa que se moderniza, essa modernização precisa contemplar as heterogeneidades. Não dá para ser uma modernização que exclui. Eu acredito que é isso que que a população está falando. A modernização que está sendo feita hoje exclui. E eu gostaria só de aproveitar e agradecer especialmente a presença do presidente da ECT, senhor Guilherme Campos, que muito gentilmente aceitou o nosso convite, de dizer que nós vivemos uma crise nesse país, mas uma crise. Qualquer governo que queira enfrentar a crise tem que ter os trabalhadores, os servidores públicos e a população do seu lado. E, infelizmente, não é o que o governo tem feito, não é o que nós temos visto nas empresas públicas. O que nós temos visto nas empresas públicas são manutenção de privilégios, um programa político que arrebenta com os trabalhadores e que não leva em consideração a força que esses trabalhadores e o conjunto da população têm, inclusive, para superar esse momento de crise que nós estamos vivendo. Então, fica aqui o meu agradecimento muito grande ao senhor Guilherme Campos, o agradecimento ao Biai, ao Rogério, a todos vocês que participaram desse debate, e que fica aqui também o compromisso de que nós vamos lutar para que não sejamos nós, do andar de baixo, que paguemos pela crise, e que a gente consiga superar esse momento difícil que nós estamos vivendo com a ampliação de direitos e não com retirada de direitos de quem já tem tão pouco. Muito obrigada. TV Câmara Campinas.